A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida. Pastor Presidente Timóteo Ramos de Oliveira. Nossa Escola Bíblica Dominical, aos domingos às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Vamos aprender mais um pouco da Palavra de Deus. Lições da Escola Bíblica Dominical. Pastor Otávio Sobrinho. Amados em Cristo Jesus, a paz do Senhor, é com muita alegria que nós uma vez mais fazemos uso desse meio de comunicação para deixar aqui registrado para você algumas informações, alguns subsídios para a sua aula desse segundo trimestre de 2017. Lição que nós estaremos estudando já a partir do próximo domingo, primeiro domingo, portanto, de abril, e que nós estaremos estudando acerca do caráter cristão. Esta lição é uma lição que, por certo, vai falar de uma forma muito profunda aos nossos corações, e nós temos como primeira lição a formação do caráter cristão. Nós vamos dar uma pequena informação e alguns dados, alguns subsídios acerca de caráter, que é o assunto principal ao longo desse trimestre. Observem que você que já tem o exemplar da revista da Escola Dominical consigo, já adquiriu, você vai observar que nós estaremos tratando acerca de homens e de mulheres registrados na Bíblia Sagrada, que as suas experiências elas vão explicitar para nós o seu caráter. Já como um ponto de partida, eu quero deixar muito claro para você que o caráter significam as nossas ações. Nós poderíamos colocar em um papel caráter igual a ações. E é o que nós estaremos estudando, analisando. Mas eu quero deixar aqui para você algumas ideias, algumas interpretações, e na verdade é a definição. Se nós partirmos para esta lição, lecionando-a, tendo a ideia correta do que significa caráter, será muito mais fácil para nós tratarmos dessas lições mais à frente. Então eu quero chamar a sua atenção primeiro para um desafio que está diante de nós, os evangélicos. Um desafio não pequeno que está diante de qualquer um servo do Senhor, aquele que quer servir a Deus com fidelidade. O desafio é exatamente este, é de cunho relevante, e o desafio é esta formação de caráter. Existe uma escola que Deus usa, existe um forno para que este caráter seja moldado, e quando eu falo forno, eu estou me referindo a um vaso e vaso de honra, como Paulo escreveu, e nessa formação, algumas coisas precisarão ser arrancadas, ser removidas de nós, para que possamos então entender e ver o que literalmente Deus quer para cada um de nós. Então nós estamos falando, quando falamos de formação de caráter, nós estamos falando de etapas, nós estamos falando de fases, nós estamos falando de degraus que nós vamos subir, e isto que é uma formação de caráter. Se olharmos para o exemplo que a Bíblia registra com relação a Elias, os irmãos vão observar que ele começa no capítulo 17 do livro de Reis, e até o capítulo de número 20 ou 21 são fases, são etapas. Ele vai percorrendo degraus, ele vai percorrendo fases, e o seu caráter vai sendo moldado, vai sendo tratado com os elementos que Deus usou no Antigo Testamento, usou no Novo Testamento e usa nos dias odiernos para cada um de nós, para o propósito divino. Pois muito bem, então alguém vai modelar, alguém vai dar cunho, alguém vai dar imagem, alguém vai dar impressão a esse molde. Vamos imaginar então um oleiro na sua olaria, preparando, fazendo este vaso, e que se inicia
vamos entender isso cá para nós, vaso se inicia de dentro para fora. Quando Deus então, quando o oleiro, começa a dar forma, são etapas, não é? Ele está ali trabalhando e ele vai dar a forma que ele quer que este vaso tenha. No final de tudo, são fases também, ele vai dar a sua impressão. Então vamos definir. Existe uma linha tênue que nós precisamos separá-las para entender. Existe o termo personalidade, existe o termo caráter, que é o que nós estaremos analisando neste momento, e existe o termo temperamento. Seriam os três as mesmas coisas? Vamos então definir para que quando chegarmos lá no interior da lição, ministrando esta lição para os nossos alunos, saibamos separar o que é personalidade, o que é caráter e o que é temperamento. E para tal, eu vou dar aqui uma ideia exatamente de uma árvore para nós fixarmos isto na nossa mente. Então a personalidade, ela trata literalmente de uma combinação. Personalidade é a combinação das características com as quais nascemos. Então o ser humano nasce e essa combinação aí nós vamos entender de cultura, nós vamos entender de povos, de todas estas questões que vai dar forma à personalidade. O temperamento, não, o temperamento é o rosto que nós mostramos ao nosso próximo. O nosso temperamento, ele vai ser identificado através da nossa afeição, o que nós mostrarmos para o nosso semelhante, para quem está próximo de nós, vai ser o nosso temperamento. Então, observe que nós temos a ideia de temperamento como ação, né? Uma atitude forte, não é? Mas primeiro ela fala da afeição. Você sabe identificar quando alguém está irado, você sabe identificar quando alguém está mal-humorado. Por quê? Por causa da afeição, do seu semblante, que é o seu temperamento. Já caráter fala do verdadeiro eu, ou seja, é a essência, a natureza, o cerne, não é? Secreto do coração. E é o temperamento civilizado. Muitas outras definições para caráter nós temos nos livros de filosofia, de sociologia, nos livros, nos dicionários teológicos, nas enciclopédias teológicas. Se você tiver acesso e lançar mão de um dicionário teológico, você vai ver muitas definições muito interessantes acerca de caráter. Mas eu quero, nesse momento, destacar aqui, para colorir esta mensagem, para que você entenda bem o que é caráter. Eu quero que você pense em uma árvore. E nós vamos dividir esta árvore em 3 etapas, em 3 fases, em 3 pedaços. A primeira fase, ou o primeiro pedaço, é a copa. Depois nós temos da copa até a sua raiz, não é? Até o solo, nós temos o seu caule. Do solo para baixo, que nós não vemos, nós temos a raiz, ou as raízes. Então, aqui estão as 3 etapas ou os 3 elementos de uma árvore: copa, o caule e o que está abaixo do solo, que nós não vemos. Vamos então nomear cada um destes elementos para que você entenda o que é caráter. A copa da árvore, ela significa exatamente a personalidade. Então, por que a copa da árvore significa a personalidade? É a parte visível, ou seja, é a parte visível do comportamento, porque ela vai definir a decisão do caráter. E onde está o caráter? Vamos continuar entendendo o segundo, então, elemento ou a divisão desta árvore. A segunda divisão, que é a parte do caule, que está abaixo da copa e antes na fase subterrânea, na fase da terra ainda, na face, esta parte do caule significa precisa ser forte. O caule precisa ser forte para manter a vida das flores, não é? Para manter a copa. Então, aqui fala de ser forte, aqui fala de sustentar todas as folhas, sustentar o fruto, sustentar as frutas. Este é o caráter. Então, o que sustenta a personalidade, o que dá forma à personalidade, o que vai nutrir a personalidade é o caráter, é o caule desta árvore.
Mas tem a outra parte que é submersa, que nós não vemos, que são as raízes. A raiz, ou as raízes dessa árvore, ela é o temperamento. Então vamos fixar isso na nossa mente. Eu tenho uma árvore e ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, a copa, que nós estamos denominando como personalidade. A personalidade, ela tem que ser mantida, ela tem que ser nutrida. E ela é nutrida pela outra parte, que é o caráter, é a parte do caule. E aí chegamos na raiz, que é o temperamento. Nessa base dessa árvore, não é? Que é o temperamento, essa base ela é responsável pela fixação no solo. Então, observe que o temperamento é responsável por fixar essa árvore no solo. E mais ainda, a absorção, a condução, não é? Então vai absorver os nutrientes e conduzir isto através do caule até a copa, frutos, verde, a saúde das folhas. Então aqui fala do momento da fecundação também. Aqui ainda fala que é algo inato, ou seja, nasce junto, não é, com o ser humano, e finalmente vai influenciar todas as áreas, todas as idades. Então observe, queridos, que nós já temos uma noção muito precisa e muito exata acerca do caráter. Para que concluamos esse pequeno resumo, existe uma outra definição, que é exatamente o seguinte: é uma estampa. Caráter é estampa, caráter é gravação. Imagine um rei que tem o seu selo e vai escrever uma carta, algum edito, e aí sela, e aquela impressão, aquela marca fica naquela carta. E todos sabem a quem pertence aquela impressão. É uma reprodução exata. 3 definições para caráter e nós vamos para a Bíblia Sagrada. Mais uma definição: ela é a soma de hábitos, ou seja, de virtudes e de vícios. E mais ainda, é a imagem interior da pessoa. Quer conhecer um caráter de alguém? Olhe para os seus atos, olhe para o seu comportamento, você vai identificar o caráter desta pessoa. Segunda definição: caráter fala de índole, caráter fala de firmeza de vontade. Terceira definição: caráter sofre as influências pelo meio que ele vive. Qual é a prova bíblica disto, Otávio? Muito simples, amados. Quando Ló sai da cidade junto com a sua família, a sua esposa não sai. A sua esposa olha para trás e fica convertida numa estátua de sal. Ele sai daquela cidade, ele foge daquela cidade com 2 filhas. Eles saem da cidade, mas a cidade não sai da vida das suas 2 filhas. O que é que elas cometem mais adiante? Comete aquela vergonha, não é? Aquele incesto, aquela coisa horrorosa que nós vemos lá no capítulo 19, e está então a prova de que o caráter sofre influência no meio que está. E aí, para concluir, eu quero ler um texto da Bíblia Sagrada para você. Carta que foi escrita aos Hebreus, o capítulo de número 1 desta carta, no verso de número 3, é um texto dos mais lindos, como toda a palavra de Deus é. Ouça o que diz o texto sagrado. Carta aos Hebreus, capítulo 1, verso de número 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. O texto fala expressa imagem. O que é uma expressa imagem? É o caráter de Deus em Cristo. Se nós nos denominamos cristãos, amados, este caráter de Cristo tem que estar em evidência, à semelhança da lição passada que estudamos acerca da evidência dos frutos. Deus seja louvado na sua vida, Deus te abençoe nesta aula. Ao longo desse trimestre nós estaremos aqui com as demais lições, trazendo sempre um subsídio para enriquecer a sua aula. Até o próximo programa, que Deus te abençoe no nome de Jesus. A Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, canal de bênçãos para a sua vida.
Pastor Presidente Timóteo Ramos de Oliveira. Nossa Escola Bíblica Dominical, aos domingos às 9 horas da manhã. Você é o nosso convidado. Lições da Escola Bíblica Dominical. Pastor Otávio Sobrinho.